Bom, então o RAG ele resolve aqueles problemas, resolve não, né? Mas mitiga os problemas anteriores. Agora, em relação a raciocínios matemáticos, a gente vai ter outra estratégia, né? Então, primeiro que LLMs não sabem contar. Então, o modelo ele só sabe, né? Ele não fala em inteligência artificial, dá a impressão que ele é capaz de contar, mas ele, na verdade, só prevê a próxima palavra, né? Então, se você perguntar para ele quantos caracteres, incluindo espaços em branco, existem na frase abaixo, são 10 anos fortalecendo a web, aqui tem 30 caracteres, ele fala 38 caracteres, né? Ele dá uma resposta qualquer. Aqui, fazendo uma analogia com o nosso processo de pensamento, a gente pode pensar como se você quisesse responder essa pergunta simplesmente batendo o olho nessa frase e tirando um número da sua cabeça. Você vai conseguir um número aí aproximado, 38 nem está tão ruim assim, mas ele não vai acertar, né? Como o Diogo falou, quer dizer, se você pedir para ele fazer um raciocínio a respeito, ele vai ficar um pouco melhor. Então, aqui eu nem pedi nada para ele, mas, de alguma forma, nesse caso, eu simplesmente rerodei, ele resolveu tomar um caminho diferente e falou assim, não, vamos seguir um raciocínio aqui, vamos contar os caracteres. Então, primeiro, número de letras. Por algum motivo, ele resolveu contar as letras separadas dos dígitos, dos espaços, mas ele faz isso, ele chega numa resposta um pouco melhor. Às vezes, ele também acertou aqui, quando eu testei, ele acertou de uma vez, mas, nesse caso, ele chegou a errar ainda, né? Agora, só interessante, fazendo uma comparação com a gente mesmo, com o ser humano, quer dizer, a gente também não é capaz de responder essa pergunta se a gente não adotar um algoritmo, né? Então, qual que é o nosso algoritmo? Eu vou pedir para ele executar o algoritmo que a gente mesmo usa, né? Então, eu falo, quantos caracteres, incluindo espaço abaixo? Novamente, né, a pergunta. Aí eu falo, para responder essa pergunta, siga o procedimento. Quebre a frase em letras, ao lado de cada letra escreva um número, né? Quando chegar na última letra, você vê qual foi o número. E que é o que a gente faz, né? Então, você vai fazendo S1, A2, 3, 4, você vai fazendo, cantando a musiquinha. 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no final, essa é a resposta. Você faz isso e ele acerta a resposta, né? Mas o melhor mesmo, né, para resolver problemas matemáticos é utilizar uma calculadora, né? Então, às vezes, quando você faz essa pergunta para o ChatGPT, aqui agora ele acertou, e você viu que apareceu esse negocinho aqui. Se você clicar ali, ele vai abrir uma janelinha que ele tem um código em Python. Então, o que, que ele fez? Ele percebeu, não, para essa pergunta eu vou acertar mais facilmente se eu criar um código em Python, porque como ele é um modelo de linguagem, ele é mais capaz de gerar um código correto do que de responder uma pergunta matemática. Então, ele fala, vou gerar um código em Python, que vai estar correto, eu vou executar, pegar a resposta e eu vou devolver. E foi isso que ele fez aqui nesse caso, né? Às vezes ele pode errar o código também, né? Mas para pergunta simples ele acerta. Bom, então aqui eu só dando um exemplo, assim, fazendo artesanalmente novamente, quer dizer, eu falo, ao invés de responder a pergunta, escreva um código em Python. Então, inclusive, isso é uma estratégia que você pode usar. Caso você queira responder uma questão matemática, você pode pedir para ele te retornar, não precisa ser Python, né? Pode ser qualquer tipo de linguagem, mas, enfim. Mas você pode pedir para ele te retornar um código, você executa aquele código e ele te dá a resposta, né? Então, fazendo esse negócio artesanalmente, a gente chega na mesma resposta que ele deu. Eu falei aqui, bom, eu falei para ele, eu passei o resultado errado para ele aqui, só para ver que ele realmente estava levando em conta a resposta que eu passava para ele, e ele leva, né? Mas a ideia seria passar a resposta certa para ele depois. Aqui, eu vou dar mais um exemplo interessante, que a gente vai misturar o RAG com análises quantitativas, né? Então, digamos que a gente queira responder a pergunta, qual foi a variação do PIB per capita brasileiro de 2004 a 2022? Né, em valores constantes, né, ou seja, descontada a inflação. Como é que você pode fazer isso? Você pode, primeiro, por exemplo, passar tabelas. Então, em vez de você jogar um monte de número para ele, você pode fazer o seguinte, você pode falar contexto, então, tabelas disponíveis. Eu vou ter uma tabela que contém o histórico do PIB de vários países, né, tal, as colunas são, você descreve, faz o esquema da tabela, descreve metadados da tabela. E aí eu vou falando, eu fui colocando uma série de tabelas aqui, inclusive coloquei tabelas que não eram necessárias para resolver o problema, né, como a área do país, ou então coloquei tanto o PIB per capita em valores constantes e sem valores constantes, né?
Em seguida, solicite um algoritmo. Então, instrução, crie um código em Python que extraia os dados necessários para responder a pergunta a seguir. E agora eu vou fazer a pergunta. Né? Então, de 2004 a 2022, qual foi o crescimento real, ou seja, descontada a inflação do PIB per capita brasileiro em dólares? Aqui porque os dados que eu tinha estavam em dólares. Né? E ele vai te retornar um código. Né? Está aqui o código que ele me retornou. Você pega, joga isso num interpretador de Python, executa. E aqui aqui você vê que ele já escreveu aqui no formato de uma resposta, né, o que sairia. Né? Então, o crescimento foi D, e ele vai dar a resposta aqui. Você executa o código, e aí você fala, né, passa para ele, sabendo que o resultado do código foi a frase que ele colocou como saída, responda a pergunta, né, que eu queria que ele respondesse, e aí ele faz corretamente, né, então ele responde corretamente dá a resposta correta.